Em 2016 estreou o filme Deadpool, cheio de piadas ofensivas e violência gratuita. Foi um sucesso absoluto de bilheteria, arrecadando mundialmente um total de mais de 750 milhões de dólares. O filme foi promovido por ações publicitárias eficazes, teve trailers que me empolgaram bastante e, pra mim, é um filme bem engraçado. Pra mim também. Esse aí que acabou de falar é o Antídoto. Ele já fez algumas participações aqui no canal e hoje vai me ajudar a construir essa conversa. Parte do sucesso do Deadpool talvez possa ser atribuída à admiração que o público-alvo tem pelo comportamento violento e inconsequente do personagem. E pode ser que esse público se identifique tanto com a agressividade caótica do Deadpool porque, quem sabe, ela seja uma representação perfeita de nós mesmos. Roberto Carlos e o seu grande amigo Erasmo compuseram juntos uma canção cujo refrão dizia: "Será que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda?" Essa letra expõe o desejo pelo proibido que estava no coração das pessoas daquela época e permanece até hoje, na era dos millennials e da internet. Mas eu não acredito que esse desejo seja justificado por aquela ideia de que o jovem é naturalmente atraído por coisas erradas. O psicanalista alemão Erik Erikson elaborou uma teoria que sugere que o ser humano passa por algumas etapas de desenvolvimento ao longo de sua vida, e em cada uma delas vive um grande conflito entre duas forças que tentam se equilibrar. A resolução desse conflito é positiva quando resulta em mais estabilidade emocional, e é negativa quando a pessoa desenvolve ansiedade, depressão, baixa autoestima e sentimentos ruins a respeito de si mesma. Na adolescência, que para o Erikson é a fase mais importante da formação do indivíduo, esse conflito é entre a necessidade de se destacar e a necessidade de pertencer. Se por um lado o adolescente quer descobrir e mostrar a própria identidade, por outro quer encontrar o seu papel na comunidade na qual está ou quer estar inserido. É exatamente o que o Roberto Carlos cantou. Vivo condenado a fazer o que não quero. De tão bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. E até por isso é que é compreensível que fazer parte de um grupo e adotar as características desse grupo como suas características individuais é algo muito recorrente entre adolescentes, talvez mais do que em qualquer outra idade. Nos Estados Unidos é possível tirar a carteira de habilitação desde os 16 anos, e um estudo feito pela Fundação pela Segurança no Trânsito analisou o comportamento de motoristas adolescentes e constatou que eles assumiram muito mais riscos dirigindo quando estavam com os amigos no carro. Segundo a pesquisadora Adriana Galvão, a atividade hormonal nessa época faz com que os jovens sejam muito mais sensíveis a recompensas e, por isso, mesmo estando conscientes dos perigos de dirigir perigosamente, continuavam fazendo isso para serem socialmente recompensados pelos amigos. Pedir para um adolescente ponderar perfeitamente as consequências das suas ações e agir da forma mais racional é como pedir para um cadeirante correr uma maratona. É claro que em teoria isso é possível e que alguns devem conseguir, mas existe uma limitação física que dificulta esse processo. A revista Science publicou em 2004 uma meta-análise de evidências científicas a respeito do tema. A conclusão era muito clara: as áreas do cérebro que são mais fundamentais para botar na balança a recompensa imediata e as consequências de longo prazo ainda não estão plenamente desenvolvidas nos cérebros adolescentes. Recentemente eu ouvi a história de um homem chamado Christian Picciolini, que também resolveu fazer coisas perigosas e ousadas para impressionar um certo tipo de grupo. A situação dele era um pouco mais complicada que a de um adolescente comum, já que o grupo em questão era a Irmandade dos Skinhead. Ele tinha só 14 anos na época e possivelmente mal sabia o que significava a tal supremacia branca. Sua entrada na Irmandade não foi por ódio às minorias, foi por querer se sentir parte de alguma coisa. Nas palavras dele, pessoas não se tornam extremistas por ideologia, mas pela vontade de pertencer. Uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer é o seguinte: o politicamente correto e o politicamente incorreto acontecem em ações sociais, por isso tem o politicamente no nome. A palavra política é usada para falar de coisas tão específicas que a gente esquece do seu sentido mais amplo, que política representa a vida coletiva. Como todo politicamente incorreto acontece nas relações entre pessoas, a gente pode analisar essas relações de várias maneiras. Elas acontecem em relações de classe, de gênero, de etnia, de nacionalidade, por aí vai.
As formas como vamos analisar essas relações atendem pelo nome de categorias de análise. Só que, quando as relações entre as pessoas acontecem, elas dificilmente acontecem de uma maneira neutra, sobretudo no caso do politicamente incorreto. Em qualquer uma das categorias de análise em que uma piada couber, ela dificilmente vai ter o mesmo peso e a mesma relevância para pessoas que estejam em lugares diferentes dessa relação. Imagina esse exemplo. Um homem e uma mulher estão vendo um filme. O personagem do filme faz uma piada machista. Os dois riem. Apesar de os dois terem rido, é possível e até provável que o sentimento de cada um a respeito dessa piada tenha sido diferente. Se a gente vivesse em um mundo perfeitamente equilibrado e com igualdade para todos, esse não seria um problema. Brincar com as diferenças poderia ser sempre uma experiência natural, tranquila e indolor para todos. Infelizmente, em um mundo que ainda tem tanta desigualdade entre as pessoas, isso nem sempre vai ser saudável. Mas como é que eu sei se uma piada, uma brincadeira, uma provocação é saudável? Treino de judô. 2 lutadores estão no solo. Eles estão fazendo todo o possível para imobilizar um ao outro, e algumas dessas imobilizações podem machucar o oponente. Os dois sabem, dando 3 batidinhas, você está sinalizando que é para o seu colega soltar porque você está chegando no seu limite. Outro exemplo. 2 filhotinhos de cachorro brincando de lutinha. Eles vão se morder, atacar, rosnar, mas nenhum dos dois sai realmente machucado. Eles estão testando seus limites, treinando as suas habilidades, se preparando para a vida adulta quando vão ter que vencer os seus próprios desafios. Além disso, eles estão criando laços. Eles sabem que podem confiar um no outro e que mesmo em uma situação de morder e avançar, eles não vão passar dos limites e machucar gravemente o amigo. Isso faz com que eles fortaleçam a sua conexão, e se no futuro eles pertencerem à mesma matilha, essas brincadeiras são parte do que vai construir o sentido de coletividade que eles carregarão para a vida. O ser humano também é um bichinho que gosta de formar grupos. A gente precisa uns dos outros para sobreviver, e faz sentido que os jovens adultos, sobretudo na adolescência, façam mais ou menos a mesma coisa que os filhotinhos de cachorro, testando os limites uns dos outros, para se sentir parte do grupo. Faz sentido também que sejam hostis a pessoas de fora como uma maneira de delimitar as fronteiras entre quem somos nós e quem são eles. Quando sozinhos, fora de um grupo, também faz sentido que sejam hostis às outras pessoas como uma forma de culpar alguém pela sua solidão. Mas não precisa ser assim. Não necessariamente. Fazer parte de uma manada nos faz sentir mais fortes, quase imbatíveis. Qualquer pessoa que nunca tenha se sentido valorizada nos ambientes e grupos que frequenta pode muito bem ser ludibriada a se expressar de maneiras violentas para chamar atenção e ser bem vista por outros grupos, e os adolescentes estão ainda mais suscetíveis a isso. É algo muito comum na internet. Alguns jovens se sentem abraçados por uma irmandade que endossa a agressão verbal, o assédio moral e o tal do politicamente incorreto. Adolescentes chegam às redes sociais nesse momento de descoberta de si e podem sentir a necessidade de deformar o seu próprio comportamento para tentar fazer parte de um bando. Um estudo feito pelo Departamento de Psicopatologias da Universidade de Radboud distribuiu 74 adolescentes em salas de bate-papo para conversarem sobre bebidas alcoólicas. Foi observado que nas salas onde a maioria dos integrantes demonstrava gostar de consumir álcool, a minoria que não consumia participava da conversa como se o fizesse. O inverso também aconteceu. Nas salas onde a maioria dos garotos demonstraram não gostar de álcool, a minoria que costumava beber mentia a respeito disso e até condenava a prática. E isso não acontece só com adolescentes. Há estudos que apontam comportamentos similares, ainda que mais discretos, em adultos também. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch promoveu um experimento no qual uma pessoa era colocada em uma sala com vários atores, e todos deveriam responder em voz alta a algumas perguntas feitas pelo pesquisador. Todos os atores começavam respondendo corretamente para transmitir confiança para a pessoa de fora que não sabia de todo o esquema. Em dado momento, todos os atores passavam a dar uma mesma resposta errada para as perguntas, e apesar de essa resposta ser obviamente absurda, a pessoa repetia o que os atores diziam. A necessidade de pertencer foi tão gritante que as pessoas preferiram confiar nos outros do que na própria razão. Isso acontece quando a gente ri de uma piada homofóbica, porque toda a nossa rodinha de amigos riu também.
Ou quando vemos uma mulher na internet dando opinião contrária à nossa sobre qualquer assunto e chamamos ela de todo tipo de obscenidades, porque é isso que quem discorda dela está fazendo na seção dos comentários. O que é mais preocupante é que esse comportamento, que às vezes começa na adolescência, pode ser sustentado durante a vida toda. É possível que uma grande parte das convicções e crenças que adotamos inconscientemente para fazer parte de um grupo lá na adolescência nos sigam até hoje sem que as questionemos. Quando Christian, que era um skinhead, começou a interagir com pessoas negras e se tornar amigo delas, ele começou a sentir vergonha de suas roupas, tatuagens e discos que continham um discurso de ódio às minorias. Ele começou a se perguntar se esse era realmente quem ele queria ser, se era o pai que ele queria que o filho tivesse. Foi essa inquietação que fez com que ele abandonasse a Irmandade. O contexto, às vezes, é a única justificativa para o ódio. Nestes casos, se fizermos o indivíduo questionar o seu ambiente tóxico, mostrando outras realidades a ele e o resgatarmos desse meio, a violência em seu coração pode ser dissolvida. Mas para fazer isso é preciso ser a alternativa, ser quem vai estar lá para acolher os que forem expelidos por essas comunidades ou até agredidos por elas quando resolverem discordar de certos extremismos. Se o seu colega de judô estiver pegando pesado, dá 3 batidinhas. Se ele continuar, abandona o tatame e busca outro. Pense nas categorias de análise e em como talvez a sua relação com as pessoas ao seu redor podem ser analisadas. Se o que você fala e o que você ouve está fortalecendo as ligações ou machucando alguém. Se você também se sente desconfortável com o comportamento violento das pessoas com quem você tem andado, saiba que não tem problema nenhum dar um tempo. Andar com gente nova, que tenha outros valores, que pratique a paz. Eu tenho tentado estar no meio de gente assim, e do mesmo jeito que eu tenho sido muito bem recebido, eu tenho certeza de que você também será.